Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sou Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. Talvez o cenário aqui atrás não seja um dos mais agradáveis, né? E eu também não sou aquele cara lindão que você gostaria de estar vendo aí nesse momento. Mas estou aqui para tentar passar para você um conhecimento, né? Um pouco do conhecimento, um pouco da visão que eu tenho da Bíblia, né? No tocante à pessoa de Jesus. Quando você pega, por exemplo, o Jesus do Novo Testamento, o Jesus real, ele não tem nada a ver, né, com o Jesus que as religiões andam passando por aí. As religiões passam um Jesus inseguro, um Jesus que não dá certeza de nada. Ele não te transmite confiança, ele não te transmite segurança, né? Ele não fala de coisas que vão acontecer dentro de um prazo, dentro de um tempo determinado. Já o Jesus da Bíblia, ele falava que tudo aquilo ia acontecer dentro daquele tempo determinado, dentro da geração dos seus discípulos, né? Toda aquela destruição aconteceria dentro da destruição dos seus discípulos. E quando você pega os livros subsequentes, né, aos que contam a sua história, subsequentes a Mateus, Lucas, Marcos e João, aqueles discípulos estão na expectativa de que tudo aconteça dentro daquela geração, tudo aconteça dentro daquele prazo que ele determinou que era o prazo, né, o tempo de vida da sua geração. Você pega o livro de Apocalipse e você vê que realmente aquele Jesus era verdadeiro e que as coisas aconteceram dentro do tempo, né, daqueles discípulos. Antes que João morresse, né, antes de João morrer, tudo aquilo que ele havia dito concernente ao que aconteceria com Israel e com Jerusalém, aconteceu, né? E houve o início então de um novo céu e de uma nova terra. Ou seja, o novo céu, que era um céu sem a religião judaica, começou a existir, né? Então as pessoas passaram, Deus passou a ser tudo em todo nas pessoas porque a religião judaica já não atrapalhava mais. Eu acho que as religiões elas atrapalham o seu relacionamento com Deus porque elas colocam estatutos, né, humanos, né, para você poder observar, como se aquele estatuto humano colocado para você observar fosse melhorar o seu relacionamento com Deus, ou fosse tornar perfeito, né, o seu relacionamento com Deus, o que não é verdade, ok? Eu digo isso porque quando você pega o Jesus da Bíblia, ele era um Jesus ateu, né? Jesus da Bíblia era um Jesus ateu, concernente àquelas religiões que existiam naquela época. Porque toda pessoa que nascia em Israel, todo judeu, obrigatoriamente ele tinha a função, né, de ser um religioso. E Jesus vem e abre mão disso. Ele não quer ser um religioso. Ele não quer seguir as tradições judaicas. Quando você pega Jesus nesse sentido, ele é um desviado. Então, o Jesus da Bíblia ele é um Jesus desviado. Ele não seguia nenhuma daquelas religiões judaicas, né? Ele não seguia o judaísmo. Então, quando você pega ele é um desviado. Jesus real é um Jesus desviado das religiões da sua época. Então, você pega um Jesus ali, tenta enquadrar ele, coloca ele dentro do Jesus que é pregado por aí, você não encontra um link, né? Você não encontra assim, semelhança entre um e outro, né? Então, você pega completamente diferente. Você pega, por exemplo, Jesus da Bíblia lá. Eu citei vários vídeos aqui, ele falando em Mateus 10, 23, que ele voltaria antes que os seus discípulos percorressem toda a cidade de Israel. Você pega lá Mateus 24, 34, não passaria aquela geração sem que toda aquela destruição, né, toda aquela catástrofe que as igrejas dizem aí que é universal, e lá ele fala que é local, acontecesse. Então você pega, você não encontra. Eu estou citando isso aqui, mas tem todas as parábolas. Quando você pega a parábola, por exemplo, que ele fala que o céu está rubro, ele está se referindo no tocante aos religiosos não perceber que o fato dos romanos estar dentro de Israel estava perto de acontecer aquela destruição, né? Quando você pega, por exemplo, a parábola do fazendeiro, né, que mandou o seu filho foi morto por aqueles agricultores, e ele fala que o fazendeiro em breve viria, né, vingar ali a morte do seu filho. Ele está falando daquela geração, então aquela geração sofreria o impacto, né, da vingança de Deus, né? O juízo de Deus viria sobre aquela geração, nada sobre uma geração futura como ensinam por aí. Infelizmente, é um Jesus completamente diferente daquele que a Bíblia diz, né, daquele que a Bíblia relata ali. Eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando você pega o conteúdo dela, você não consegue encaixar o conteúdo dela dentro do conteúdo que as religiões ensinam por aí. É um conteúdo completamente diferente, né? É um Jesus necessário para que a religião perpetue
às custas daquele que a segue, né? Às custas dos seus adeptos. Então é um Jesus necessário, não o Jesus lá da Bíblia, lá do Novo Testamento, né? Do chamado Novo Testamento. Então é preciso assim, definir bem isso aí, né? Jesus era ateu quanto às religiões da época, a eficácia das religiões da época. Ele não acreditava que as religiões da época podiam aproximar as pessoas de Deus. Então, no tocante às religiões, ele era um cara ateu, né, quanto à eficácia daquelas religiões. Ele era um cara desviado do judaísmo, porque ele não seguia aquelas tradições judaicas. Você vê que ele quebra toda a tradição judaica ali, ainda que ele ordene que as pessoas, seus discípulos, celebrem a Páscoa até que ele volte, né? Até a destruição de Jerusalém, permaneceria como permaneceu até a destruição. Após a destruição, a lei de Israel, a lei judaica parou de vigorar sobre o povo judeu, e eles tiveram a liberdade, né, de ir como escravo para o mundo inteiro, sem aquela obrigatoriedade de estar ali, de permanecer debaixo da lei. Foram levados para diversas nações, como está escrito em Lucas, no capítulo 21, se não me falha a memória, como escravos, como haveria de ser, né, mas sem aquela obrigatoriedade de ter a lei, de ter aquele antigo céu sobre a sua cabeça, né, aquela lei terrível, né, que o subjugava. E ali Deus passou a ser tudo em todos os judeus ali, a partir do momento que a lei de Israel passou a vigorar sobre ele, as leis judaicas, Deus passou a ser tudo em todos eles, né. Então é esse o entendimento que eu tenho, essa compreensão que eu tenho. Eu acho que o Jesus que está por aí não é o Jesus do Antigo Testamento, não é o Jesus do Antigo Testamento, porque quando você pega ali, como a lei não tinha passado, né, a lei vigorou até a destruição do templo, o período que a história de Jesus está sendo escrita é o período do Velho Testamento. Então aquele ali era o Jesus do Velho Testamento. O Novo Testamento, né, que haveria de vigorar a partir da queda de Jerusalém e a destruição do templo. Então a partir da queda de Jerusalém e a destruição do templo é que começou a vigorar esse Novo Testamento. Ainda que Jesus tenha antecipado, né, essa nova visão, tenha antecipado esse Novo Testamento para aqueles que acreditaram nele. Aqueles que acreditaram que Jerusalém seria destruída e que haveria um novo céu e uma nova terra sobre o povo judeu. Como existe um novo céu e uma nova terra, esse novo céu e essa nova terra, maravilhoso, né, sobre os judeus, sem obrigatoriedade deles estarem ali observando, né, a lei de Moisés, os princípios judaicos. Então, esse maravilhoso céu e essa maravilhosa terra, né, vigora sobre o povo de Israel, sobre o povo judeu, até os nossos dias. Eu vou deixando por aqui um forte abraço para você, graça e paz, tá? Que eu espero que esse conteúdo possa te ajudar a esclarecer, que você possa buscar mais conhecimento, né, possa ir muito além do que eu tenho ido, né, muito além do que eu cheguei até aqui, que você possa ir muito além, ter muito mais esclarecimento, né, da Bíblia e das Escrituras do que eu tenho, e desfrutar dessa vida maravilhosa, né, que Cristo nos proporcionou a partir da desobrigatoriedade dos judeus de obedecerem às leis judaicas, ok? Um forte abraço para você.